No Brasil, cerca de 25 milhões de brasileiros são descendentes puros de portugueses e 14 milhões são descendentes puros de espanhóis. Estima-se que cerca de 100 milhões de brasileiros possuem misturas com portugueses e espanhóis. Mas e se eu te dissesse que os portugueses e os espanhóis, mesmo sendo povos europeus, eles possuem heranças genéticas semíticas de povos árabes e também de povos berberes? Você sabia a respeito deste assunto? Eu convido todos vocês aqui neste vídeo para conhecer a origem dos mouros ou sarracenos. Fiquem com mais este conteúdo do canal. Mouros, mauritanos, mauros ou sarracenos. Eles são considerados originalmente povos oriundos do norte da África, praticantes do islamismo e também com origens no Oriente Médio. Nomeadamente, geralmente os países que eles vieram foram os seguintes: Marrocos, Argélia, Mauritânia, Saara Ocidental, até mesmo o Egito e invasores aí da Península Ibérica, Sicília, Malta e partes da França e até mesmo da Itália durante a Idade Média. Os povos mouros ou sarracenos, eles se consistiam fundamentalmente nos grupos étnicos, principalmente árabes e berberes, que constituíam aí o âmago da etnicidade da África Setentrional, também conhecida como África Branca. O período da Reconquista marca a expulsão destes povos da Península Ibérica, ocasionando aí uma cruzada histórica entre a religião dos mouros, o islamismo, e a religião dos povos da Península Ibérica, o cristianismo, o catolicismo. A etimologia do termo mouro, mouro remete a Mauro, que provém da língua tamawig ou tamazig, que é um dos ramos das línguas berberes, dos antigos berberes, remete ao termo amur, que significa terra, e também vem aí do latim maurus, ou sarraceno. Já o termo sarraceno em si vem do termo árabe sharkim, que é o plural de sharqi, que significa oriental, portanto, sarracenos teria o significado de orientais, por conta da origem árabe, por conta dos árabes não virem aí do norte da África, mas sim do Oriente Médio. Sarraceno também vem do grego bizantino sarakenoi e do latim sarakenu. Na antiguidade, os romanos denominavam mauros, em latim mauri, as populações que habitavam a região noroeste da África, que, por sua vez, se designavam Mauritânia. Essas populações elas pertenciam ao grupo étnico nativo dos berberes, ali daquela região, que posteriormente, à época da expansão islâmica, vieram a adotar a religião islâmica, muitos dos quais adotando a mesma língua dos povos invasores, os árabes, além do idioma nativo deles também, que é o tamazig. Estas populações juntaram-se aos árabes na conquista da Península Ibérica. Houve um grande misto étnico entre berberes e árabes semitas aí, que acabou aí fazendo um combo que veio a invadir e a conquistar toda a Península Ibérica aí no século XVIII. A chamada civilização moura ou civilização maurisca ou sarracena, ela floresceu na Idade Média e ela era predominantemente árabe. Os povos originais do norte da África são povos de origem berbere. Os berberes eles eram divididos pelo menos em 3 grupos e 3 origens, porém sua origem principal era uma origem semelhante à dos egípcios, exatamente. Eles eram biblicamente descendentes também de Mizraim, até por conta de suas línguas, as línguas berberes, chamadas de línguas tamazig, elas têm um parentesco muito próximo do antigo egípcio, ou seja, nós temos aí uma origem egípcia aí dos berberes.
uma grande parte dos mouros originais eram mouros de tom de pele negro. Exatamente, os mouros originais eles eram negros, até por conta de serem ali do norte da África originalmente, antes da invasão aí dos árabes, apesar dos mouros serem divididos em cerca de 3 partes ao longo do tempo. Os mouros eles já demonstravam uma certa mistura aí por conta de serem eles berberes originalmente, eles já demonstravam uma mistura com os antigos persas. Isso já é comprovado que eles tinham uma mistura com os antigos persas, originalmente sendo eles povos negros, mas tinham aí uma origem persa. E logo após tiveram aí uma mistura árabe aí vinda principalmente da Arábia Saudita, que adentrou aí através aí da conquista deles para com este povo nativo, que eram os berberes originais. Os mouros, eles eram denominados pelo menos em 3 grupos étnicos aí de origens diferentes, porém todos ali juntos, agrupados. A origem principal dos mouros era a origem árabe, por conta da conquista, e a origem nativa era a origem berbere. E eles denominavam-se aí nestes 2 grupos, a origem árabe, semita, e a origem berbere. A origem berbere, obviamente, eles eram os negros nativos aí do norte da África, mas também, além deles, também tinham povos persas junto com eles. E por conta disso, nós já sabemos, já é comprovado, então, os mouros originais, eles eram negros e eles eram persas, né? No norte da África, se você visitar ou já viajou aí para países como, por exemplo, o Marrocos, a Tunísia, a Argélia, você vai reparar que eles são basicamente esta mistura. Nós sabemos que os persas são povos vindos do Irã e de outras regiões do Oriente Médio, e eles são povos biblicamente jafeitas, pois são descendentes de Madai, e fisicamente eles não eram negros, nós sabemos que eles eram de um tom de pele bem mais claro e tinham até mesmo olhos verdes, olhos azuis. Então, os mouros se misturaram aí com os persas, formando este povo incrível que são os mouros. Obviamente, além da origem central dos povos mouros ou sarracenos, nós também temos aí os povos semíticos, exatamente os povos do Oriente Médio, que vieram aí da Arábia Saudita, principalmente da cidade de Medina, e então rumaram aí ao norte da África e acabaram se misturando e conquistando todo o norte da África, principalmente os países Marrocos, Tunísia, Argélia e Egito. E por conta desta grande mistura e grande migração aí dos povos semitas para esta região, os semitas têm o hábito de se casar com muitas mulheres. Por conta deste hábito, acabaram se casando com muitas mulheres locais ali da região para expandir o islamismo, a sua crença, a sua fé, e por conta disso acabaram tendo muitos e muitos filhos. Nós sabemos que um árabe, os povos árabes em si, os sírios, os semitas em si, eles amam ter filhos, e por conta desta grande mistura e serem eles ali os conquistadores, eles acabaram miscigenando muito os povos originais, no caso, os berberes, os mouros originais, que eram de origem principalmente negra e de origem persa. O espanhol, a língua dos espanhóis da Península Ibérica, da etnia da Espanha, possui uma grande similaridade aí com a língua árabe, até porque o espanhol moderno ele possui mais de 4.000 palavras com origem árabe, uma herança cultural muçulmana deixada na Península Ibérica por quase 800 anos. Isso foi por conta da grande mistura que os portugueses e espanhóis, propriamente os espanhóis, tiveram aí com os povos oriundos aí do Oriente Médio e do norte da África, os chamados mouros ou sarracenos. Os portugueses, de mesma forma, eles também possuem um vasto vocábulo aí de origem árabe no seu idioma. Na língua portuguesa, que é, inclusive, a língua do Brasil, a língua portuguesa possui cerca de 600 palavras de origem árabe, por conta desta mistura aí por 800 anos que a Península Ibérica, esta região, Portugal e Espanha, tiveram aí essa grande mistura aí entre culturas diferentes, tiveram entre si. E, por incrível que pareça, cerca de 39 a 45% do DNA dos povos aí habitantes da Península Ibérica é de origem árabe ou
de origem berbere, exatamente. Principalmente os espanhóis, que atualmente, em alguns estudos genéticos, já foi comprovado que os espanhóis eles possuem sim uma grande herança genética provinda aí do norte da África e com raízes mais antigas ainda do Oriente Médio. Exatamente, se você tem descendência hispânica ou se você é espanhol e assiste esse vídeo, ou até mesmo alguma pessoa aqui da América Latina e fala a língua espanhola e tem aí a origem hispânica com toda certeza, você tem origem, é muito provável que você tenha origem aí árabe ou berbere. A mesma coisa se encaixa para os portugueses. Os portugueses, quando eles chegaram aqui no Brasil, eles já estavam misturados com outros povos, principalmente com povos berberes, árabes e judeus sefarditas na própria Península Ibérica, até por conta de que, além dos mouros, dos árabes e dos berberes estarem aí na Península Ibérica, os judeus sefarditas também estavam. Então você pode ter todas estas origens no seu DNA se possui estas origens portuguesas ou hispânicas. É muito interessante e curioso quando nós adentramos aí no oculto do DNA dos seres humanos, até porque o DNA esconde aí origens que talvez a maioria das pessoas nunca pensou que teria aí uma origem árabe ou uma origem berbere escondida no seu DNA. Para muitos que fazem testes de DNA de ancestralidade, acabam ficando muito surpresos com os grandes resultados aí vindos aí do norte da África, por conta de origens e misturas que os próprios portugueses e espanhóis tiveram já no seu passado. A verdade é que o DNA humano esconde em suas cordas muitos e muitos mistérios e segredos que duraram centenas e centenas de anos. Por isso, fico aqui. Fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal.